Olá a todos que nos acompanham. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, a lição 9, a mensagem do segundo advento. A primeira parte foi passada pelo irmão Ronei e vamos agora passar a segunda parte. Gostaria antes de lembrar que os que nos têm acompanhado aqui nesses vídeos, no canal do YouTube ou pelo WhatsApp, onde quer que seja, também nos acompanhem pelo Facebook. Nós temos também uma página e tem material riquíssimo em nosso site movimentoadventista.com.br. Lá tem uma série de lições de escola sabatina com temas variados e temos outros materiais especiais de estudo, também matérias sobre saúde e assim por diante, apresentações de slides. Então, o irmão Ronei, ele passou aqui uma boa parte do assunto, mostrando como que no verão de 1844 houve a pregação da mensagem do segundo anjo pela primeira vez. Esse é o testemunho dado, né, por Ellen White no Vida e Ensinos, né, página 50 e 51. Ellen White diz que aquela mensagem, se referindo ao segundo anjo, foi pela primeira vez proclamada pelos servos de Deus no verão de 1844 e, como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas. Em outro texto, no Grande Conflito, ela confirma que aproximadamente 50 mil pessoas se retiraram de suas igrejas. Eu abro com esse detalhe porque é importante destacarmos que, ainda que uma mensagem em relação a caiu Babilônia tenha sido dada ao decorrer dos séculos, se referindo àquele poderio papal, aqui então essa mensagem do segundo anjo, ela não foca simplesmente em Roma papal, mas sim agora nas igrejas evangélicas, protestantes, que abandonaram grande parte da sua fé, não avançaram na reforma, e com esse mundanismo e apostasia, elas de fato ficaram numa condição também de Babilônia. Esse é o foco desse estudo que nós vamos ver, e agora nós vamos entrar então na pergunta de número 7. Diz assim: de que maneira pastores e líderes procuravam impedir as pessoas de se unirem com aqueles que haviam conquistado a liberdade? Nesse período de clamor da meia-noite e proclamação do segundo anjo, o que estava continuamente acontecendo? Então nós temos aqui primeiros escritos 2:4:2, 2:4:3, que diz assim: ouvi então uma voz dizendo aos que tinham sido empurrados e escarnecidos: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Em obediência a essa voz, grande número rompeu os laços que os prendiam, e deixando os grupos que estavam em trevas, ou seja, falando das igrejas caídas, uniram-se aos que haviam anteriormente conquistado sua liberdade, e jubilosamente com eles uniram suas vozes. O que era essa classe que anteriormente havia conquistado sua liberdade, né? Nós já estudamos na lição passada sobre isso de maneira mais detalhada, que então no clamor da meia-noite, quando vem essa luz, os pregadores vão nas igrejas para proclamar nelas, né? E no caso, o que acontece? As igrejas não aceitam mais essa pregação nas igrejas. Elas excluem esses pregadores. E então nessa condição diz que esses que primeiro foram excluídos porque eles estavam levando adiante, pregando a mensagem, o que ocorre com eles? Eles então, diz o texto, estavam agora preparados para a mensagem do segundo anjo. Então esses que já tinham sido excluídos começam agora a pregar a mensagem do segundo anjo, e por consequência agora, esses são os que anteriormente haviam conquistado sua liberdade, por consequência eles trazem o quê? Uma classe que ainda estava nas igrejas e agora sai por
vontade própria, por entender que a igreja não estava na verdade. Vamos então continuar na leitura. Ouvia a voz de fervente e agônica oração vinda de uns poucos que ainda permaneciam com os grupos que estavam em trevas. Os pastores e líderes estavam passando em torno desses diferentes grupos, prendendo os laços mais firmemente, mas ainda ouvia essa voz de fervente oração. Via então os que haviam estado orando estender as mãos em pedido de auxílio ao grupo unido que estava livre, regozijando em Deus. A resposta deles, ao olharem ferventemente para o céu e apontarem para cima, foi: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, vi indivíduos lutando por liberdade, e afinal quebraram os laços que os ligavam. Eles resistiram aos esforços feitos para apertar os laços ainda mais, e recusaram a atender às repetidas afirmações: Deus está conosco, temos conosco a verdade. E aqui então no próximo parágrafo diz ainda que pessoas estavam continuamente deixando os grupos em trevas e unindo-se ao grupo liberto, que parecia estar num campo sobre a terra. Seu olhar estava dirigido para o alto, a glória de Deus sobre eles repousava e jubilosamente proclamavam seu louvor. Eles estavam intimamente unidos e pareciam estar envoltos na luz do céu. Em torno desse grupo estavam alguns que vieram sob a influência da luz, mas que não estiveram particularmente unidos ao grupo. Todos os que apreciaram a luz derramada sobre eles olhavam para cima com intenso interesse, e Jesus olhava-os com terna aprovação. Bom, eu gostaria de destacar nessas notas, dois detalhes. Um primeiro ponto que nós vemos que o irmão Ronei já passou na pergunta 5, um texto muito semelhante. Ellen White ela trabalha de forma frequente, de maneira repetida, assim como nós vemos nas próprias profecias de Daniel 2, 7, 8, eles vêm trazendo uma repetição do assunto e complementos a mais, detalhes que vêm somar ao assunto. Então na pergunta 5, nós já vimos sobre esse fato, falando de pastores, então, líderes que estavam fazendo esse papel de manter essas pessoas nas igrejas, que estavam vendo que tinha um grupo liberto, mas que não tinham criado, então, fé, confiança, coragem suficiente para tomar o rumo do grupo liberto. E esses pastores tentavam, com laços, amarrar eles. Assim se denota aqui na ilustração. É interessante que diz que eles reforçavam os laços que estavam se enfraquecendo, dizendo constantemente: Deus está conosco, nós estamos na luz, temos a verdade. Tudo isso nós já lemos lá na 5ª pergunta, E aqui então na 7ª vem reafirmando todo esse assunto, agora trazendo alguns outros elementos, mas essa repetição justamente desse falar dos líderes: Deus está conosco, temos conosco a verdade. Todo esse fato nós sabemos que ocorre durante o clamor da meia-noite. E aqui vem essa pergunta, interessante a segunda parte, nesse período de clamor e segundo anjo, o que estava continuamente acontecendo? O detalhe que nos chama a atenção na nota é que do verão ao outono foi saindo então essas pessoas da igreja. Não foi tudo de uma vez, do dia para a noite. Foi um processo ao decorrer desses quase 3 meses. Veja que aqui o texto fala que pessoas estavam continuamente deixando as igrejas que estavam em trevas, e se unindo agora ao movimento do advento que estava separado das igrejas. Dando continuidade, agora a pergunta 8. De onde é derivado o termo Babilônia e o que significa? Que figura a Bíblia usa como símbolo de igreja? E que poder é simbolizado pela mulher de Apocalipse 17? Primeiramente, os textos bíblicos vêm falando em relação ao significado, então, o símbolo utilizado pela Bíblia quando vai falar de igreja. Nós bem sabemos que é mulher.
Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, Paulo declara: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a igreja aqui, a igreja de Deus, Paulo coloca como sendo uma virgem pura, que deveria ser preparada para o seu noivo. E o mesmo assunto basicamente está também em Efésios 5:23, que diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Aqui então existe essa correspondência como marido e mulher aqui na terra, sendo Cristo o esposo, a igreja a esposa. Então, diante disso, vamos ler o texto primeiramente da 381, no capítulo 14 do Apocalipse. O primeiro anjo é seguido por um segundo anjo que proclama: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14:8. O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse capítulo 17, Babilônia é representado por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa a igreja pura e uma mulher desprezível a igreja apóstata. Então aqui nós já vimos a resposta em relação ao termo Babilônia, que deriva então de um termo original Babel, que nos remete à história da Torre de Babel, onde Deus confundiu aqueles moradores, eles não conseguiram concluir o projeto, né? E então significando confusão, e essa é a situação dessas igrejas então em estado de apostasia. Mas o texto continua então dizendo mais, né? Já vimos também em relação à figura, tanto na Bíblia quanto no texto de Ellen White. Na 382 do Grande Conflito, diz que a mulher Babilônia de Apocalipse 17 é descrita como estando vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Diz o profeta: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Declara ainda ser Babilônia a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura, escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentada pela altiva sé de Roma, e de nenhuma outra potência poderia com tanta sede declarar que está embriagado do sangue dos santos, como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Diz ainda que a Babilônia é também acusada do pecado de relação ilícita com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. Um texto aí muito interessante, cheio de detalhes, né? E aqui a gente vai resumir apenas alguns detalhes, né? Que aqui o poder simbolizado pela mulher de Apocalipse 17, de fato, é Roma papal, esse poder político-religioso que perseguiu ao decorrer dos séculos aqueles verdadeiros seguidores de Cristo. Aqui diz dessa relação ilícita, né, que existe com os reis da terra, essa mistura
de igreja-estado que nós vemos. A nona pergunta nos traz quem são as filhas de Babilônia, a grande meretriz. Agora a gente vai se aproximar mais do nosso assunto aqui, relacionado lá ao verão de 1844, né? Retomando esse assunto, já tratamos dele lá atrás, a gente definiu de maneira clara, através dos textos, quem que é a grande Babilônia, que de fato é Roma papal, mas devemos definir agora as filhas dessa grande meretriz. Ainda tem mais subperguntas. A mensagem do segundo anjo tem que aplicação? A Igreja Romana veio a cair só em 1844? Que exemplo de Roma muitas igrejas estão seguindo? Por que o termo Babilônia se aplica também às igrejas protestantes? E nós temos aqui o texto bíblico, justamente de Apocalipse 17. Eu gostaria de chamar a atenção que em algumas traduções é colocado que aquela mulher é a mãe das prostituições. Em outras traduções, como a gente verteu no verso áureo desse texto, é trazida uma tradução mais correta, onde é dito então que sobre a testa está escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Então aqui o texto deixa evidente o fato de haver filhas, ela é a mãe de várias prostitutas. E no texto então de Apocalipse, resumindo aqui, a gente vê em destaque então no verso 6 de Apocalipse 17, que vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ou, de outra forma, colocado esse texto, uma tradução mais correta, seria o que? João, quando viu aquele poder que era religioso, não era apenas um poder terreno, mas também um poder que tinha o aspecto espiritual, falava disso. Então a parte justamente civil está na figura da besta, mas diz então que aquela mulher, ela estava sentada sobre essa besta. Então a igreja então dominando a parte civil. E aqui diz então nesse texto que ele se espantou, se admirou de ver tal poder, diferente de tudo que ele tinha visto, e um poder que estava justamente perseguindo aqueles que eram as verdadeiras testemunhas de Jesus. Então o texto do Grande Conflito 382, 383 diz: declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições. As filhas então devem representar isso, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que essa mensagem se segue a advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muito do povo de Deus ainda deve estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ao tempo em que surgiram, assumiram estas uma nobre posição no tocante a Deus e à verdade. Sua bênção com elas estava. Mesmo o mundo incrédulo foi constrangido a reconhecer os benéficos resultados que se seguiam à aceitação dos princípios do Evangelho. Então houve uma história maravilhosa, dos reformadores,
mas depois essas igrejas seguiram outro caminho. Continuação diz ainda que muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma, na iníqua aliança com os reis da terra, igrejas do Estado mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a essas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórios. Olha só que interessante, né? Fazendo um resumo, então, a mensagem do segundo ano tem uma aplicação mais específica a essas igrejas, pois é uma mensagem para esse tempo do fim de juízo. A igreja romana, ela não caiu em 1844, ela já há muitos séculos estava nessa condição. O foco, portanto, não é esse, né? E as igrejas, então, com essa união com o Estado e com doutrinas que se assemelham com Roma, como o domingo, né? O domingo é o falso sábado, o sábado espúrio, e temos também a mortalidade da alma e outros pontos que convergem essas igrejas. E o termo, então, se aplica a essas igrejas que estão em grande confusão, né? Com as suas variadas denominações, corporações e cada uma com um credo, com uma teoria contraditória. Uma grande vergonha para o cristianismo isso, na verdade. Mas várias dessas igrejas, também devido à união com o Estado, cria ainda mais essa divisão. Continuando agora com a pergunta de número 10. Sendo que a mensagem do segundo anjo foi pregada pela primeira vez no verão de 1844, ela teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas de que país? Outra pergunta. Desde então, as igrejas têm caído? O que não se pode ainda dizer? Quando a queda de Babilônia se completará? Nós veremos a resposta a todas essas questões no Grande Conflito, 389 e 390. Diz assim: a mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram, então, uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento, mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para esse tempo, têm elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. O espírito de conformação com o mundo e de indiferença às decisivas verdades para nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade. E essas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. O parágrafo seguinte ainda diz que a Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça. E os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão deixados à mercê da operação do erro para que creiam na mentira. A queda de Babilônia se completará quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. É muito interessante essa nota que vem nos dando informação que, ainda que seja correto já darmos essa denúncia, de acordo com o segundo anjo, caiu Babilônia, um cumprimento perfeito
se dará, nós bem sabemos, na época então da vinda daquele outro anjo, Apocalipse 18, que é o texto bíblico, inclusive, que está relatado para a leitura. Nesse tempo, então, é dito que o anjo descerá na terra, iluminará a terra toda com sua glória. Ele com grande voz vai declarar: caiu, caiu Babilônia. E a todas as nações, então, é dito que essa Babilônia tem dado do seu vinho. Ainda diz que sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. E o verso 5 traz um detalhe muito importante que determina então que época futura é essa da vinda do anjo Apocalipse 18, que diz no verso 5: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, enquanto nós hoje vivemos no período da denúncia em relação à Babilônia mãe e filhas, ainda é importante destacarmos que os pecados não se acumularam até o céu. Mas quando uma lei nacional nos Estados Unidos for aprovada em favor do domingo, Ellen White declara então que esse será o sinal profético para a vinda daquele outro anjo. Nós vamos estudar ao final do trimestre em detalhes esse assunto. E é importante, então, destacarmos essas distinções. Então, por isso que Ellen White vem trazendo essas ressalvas. Ela declara ainda que lá no verão se aplicou principalmente às igrejas dos Estados Unidos, que rejeitaram aquela mensagem de forma mais clara. Mas essa decadência foi avançando em outros países, bem como a rejeição da mensagem. E assim se aplica também a igrejas de outros países, ainda que naquele primeiro momento tenha sido algo mais direto para os Estados Unidos, sendo que a pregação foi dada lá inicialmente, né? E aí nós vemos em relação aqui falando que são quedas progressivas. À medida que essas igrejas vão rejeitando as mensagens especiais que são enviadas, depois foi enviado o terceiro anjo com verdades maravilhosas, e elas rejeitando, elas têm caído mais e mais, aqui declara. Não se pode dizer que foi dado a todos os reis da terra esse vinho, né? Nós sabemos que ainda existe alguns lugares que não tem esse domínio, não tem essa proeminência, mas isso acontecerá. Futuramente, nós bem sabemos, se repetirá as cenas, né, da Idade Média. Então, vemos aí que tem alguns detalhes a se cumprir ainda, mas já é tempo sim de denunciar a apostasia, de maneira que Deus quer preparar um povo para estar preparado então para a crise final. E é nesse momento da crise final que é o tempo devido então daquele outro anjo. Vamos para a pergunta 11. Onde se encontra a grande massa de verdadeiros seguidores de Cristo? De que maneira as igrejas se comportarão, levando os fiéis a se separarem delas? Apocalipse 18:6, que é dito aqui para lermos, diz ainda: tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então aqui a condenação sobre Babilônia, uma medida dobrada em relação aos pecados cometidos. Diz aqui então o texto do Grande Conflito, página 390. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecendo nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para esse tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Em vão olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados, afastando-se essas corporações mais e mais da verdade,
e aliando-se mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando por fim em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Texto maravilhoso, né? E vem mostrando quantos fiéis há, né? A grande massa está ainda em Babilônia, mas será necessário eles saírem. E se concluirá esse processo de saída justamente na época então da vinda do anjo de Apocalipse 18. Nós encontramos aqui então falando que essas corporações mais e mais elas se distanciam da verdade. E esses fiéis não concordam com grande parte dessa apostasia, ainda que não tenham toda a verdade, compreendem que muitas coisas estão erradas. E diante desse quadro, o contraste vai se revelando cada vez mais e culmina então numa separação. Temos visto rapidamente a apostasia nessas igrejas e não sabemos quão breve já ocorrerá o cumprimento completo, pleno de todas essas profecias. Vamos agora para a pergunta de número 12, a última da lição. Que tempo é indicado em Apocalipse 18? Nós vamos ter agora aqui um pequeno aperitivo sobre esse assunto, né? Com a continuação do texto do Grande Conflito, página 390. Antes de lermos, eu gostaria de destacar, né, que nas últimas duas lições, a lição 12 e a lição 13, vão tratar justamente do anjo Apocalipse 18. Tem destaque, terá diversos textos mostrando o devido lugar dessa profecia maravilhosa que aguarda o povo de Deus. E nesses dois estudos nós nos delongaremos bastante em explicações em relação a isso, mas aqui já na 390, nesse assunto do segundo anjo, é um capítulo do Grande Conflito que Armai destaca a mensagem do segundo anjo. Ela conclui então esse capítulo dizendo em relação a essa promessa futura do quarto anjo, lembrando que esse livro então foi publicado já numa data posterior a muitas vezes o que é dito em relação já de uma vinda desse anjo em 1888 e coisa do gênero. Nós sabemos bem que esse anjo ele tem o seu tempo devido, ele virá quando a mensagem do terceiro anjo estiver em alto clamor, né? E vários outros detalhes que poderíamos aqui dizer, mas nesse texto é destacado alguns detalhes. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado a separar sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra, quando os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la, e os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado: sai dela, povo meu. Retomando aquele raciocínio, né, que nós estávamos tendo em relação à data da publicação desse livro, nós vemos que, ainda que tenha tido uma primeira edição justamente no ano de 1888, né, depois foi a edição justamente que nós temos hoje, uma segunda edição que foi ampliada bastante, de 1911. E, no entanto, não houve nenhuma mudança em relação a esse texto para dizer algo em relação que esse anjo Apocalipse já teria vindo em 1888.
Não houve nada em relação a isso. Ao contrário, é que o texto deixa muito claro que o anjo apocalipsado não vem fazendo uma obra interna pela igreja. Isso é um mito, visto que quem faz esse trabalho são os 3 anjos. Em especial o terceiro anjo, Ellen White traz, por exemplo, no Testemunho para Ministro, página 488, que diz que o terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e estes, o povo, deve mover-se unidos com ele. Então, nós quando notamos isso, a obra de preparo é feita com os 3 anjos de Apocalipse 14. O anjo, então, de Apocalipse 18, vulgarmente chamado de quarto anjo, ele vem para fazer uma obra para os que estão ainda em Babilônia. Então não é uma obra interna, mas externa, em benefício daquela classe que é chamada da 11ª hora. Aqui é deixado claro que por consequência da rejeição da tríplice mensagem vem esse anjo. E é dito o seguinte: esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Nós depois vamos ver, em detalhes em relação a isso, porque quando nós estudamos o grande conflito, como eu falei, o que nós vimos aqui é um pequeno aperitivo em relação a algo que Ellen White vai expandir depois no seu capítulo 38, a partir da página 603 do grande conflito, aonde ela vem falar do quarto anjo, dizendo com o seguinte título, o capítulo: o último convite divino. Esse convite divino, então, é direcionado, sim, para os que estão em Babilônia. E em relação ao povo adventista, nós sabemos que já estará, então, os fiéis selados e preparados para essa crise. Que Deus possa, cada dia, nos dar a sua graça em nossas vidas, iluminação do Santo Espírito para entender essas mensagens maravilhosas. Conclui então este estudo incentivando a cada um que nos tem acompanhado até aqui a continuar a nos acompanhar, e os estudos da Palavra de Deus serão riquíssimos nas próximas semanas. Nós encontraremos as grandes gemas da verdade descobertas agora no período do terceiro anjo. Destaco a reforma de saúde, algo tão importante em nosso tempo, e fará com que nossa mente esteja mais apta para entender as verdades espirituais. Deus seja engrandecido por toda essa luz que Ele nos deu em misericórdia para benefício de nós, de maneira que nós podemos servir a Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, com prazer, com alegria no coração, obedecer a Ele por amor. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.